Olha só, como a gente está na parte de fotossíntese, da fotossíntese a gente desce então para a parte de botânica, né? É importante, logicamente, a gente salientar que esse assunto cai muito no Enem, principalmente essa parte introdutória. Então, assim, se a gente fosse, logicamente, elencar um grau de importância, essa daqui seria a aula mais importante no aspecto botânico de que simplesmente estar decorando outras coisas de botânica. Classificação, né? Quais são as características da briófita, quais são as características... Não, isso daí vai ser dentro do processo evolutivo dela, tá? Então, o que a gente faz? Hoje a gente vai ver, no caso, o quê? Classificação delas, tá? Então, a classificação bem geral, bem introdutória mesmo. Vai ver o aspecto de reprodução, então o ciclo geral delas também, tá? Então, de forma introdutória também. E depois a gente vai ver a parte de evolução. Então, como é que elas evoluíram, né? Então, vamos primeiramente para a parte de classificação. Como é que a gente classifica esses vegetais? Então, esses vegetais a gente tem uma classificação que geralmente são colocados, né, 12, né, filos. E aí esses filos são divididos em grupos e tal. Então há uma complicação, por quê? Porque tem aquela de valor taxonômico e tem aquela classificação que não tem valor taxonômico. Isso tem que estar ligado. Por exemplo, quando a gente diz briófita, pteridófita, gimnosperma, geosperma, como a gente estuda, né? Essa classificação ela não tem valor taxonômico. Isso é muito engraçado que muita gente acha que ela tem valor taxonômico, e na verdade ela não tem. Tá? Então aí o que acontece? Você tem que saber que quando você fala assim, pteridófita, gimnosperma, geosperma, você está falando nada, é como se fosse um grupo de cachorro, um grupo de gato, né? Então, assim, você na verdade não tem valor taxonômico. Mas, Bara, o valor taxonômico que vai tesserófita, briófita, hepatófita, aí sim tem valor taxonômico. Eu preciso decorar? Não. Aí pode ficar muito tranquilo, você não vai precisar decorar esses grupos, tá certo? Então isso aí tem no Amabis, tem no Sérgio, tem no Cídio, tem na Sônia Lopes, mas não precisa você decorar, principalmente para Enem. Então pode ficar muito tranquilo quanto a isso daí, beleza? Quando a gente vai para esse critério de classificação, o que é que eu faço? A primeira coisa é, todo vegetal, briófita, pteridófita, gimnosperma, geosperma, todo vegetal, ele tem embrião. Então ele é classificado como embriófita. Então, ó, embriófita. Então essas plantas aqui, elas vão ser classificadas como tem embrião? Tem. Então ela é embriófita. Beleza? Segundo processo, aí é aquela história de avascular e vascular. Então, o que acontece? Aqui dentro das embriófitas, eu vou puxar aqui essa classificação, ó, ela vai ter aquelas que são avasculares, ó só, avasculares, e aquelas que são vasculares, ou seja, vasculares, aquelas que possuem vasos condutores. Então, vê, não tem vaso condutor, tem vaso condutor. Então, de novo, ó, não tem vaso condutor, tem vaso condutor. Beleza? Então, vamos de novo. O que acontece? Primeira classificação delas, embriófitas. Toda planta tem embrião. Então, se toda planta tem embrião, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, que o embriãozinho, com a formação do zigoto, o desenvolvimento embrionário, é embriófita, tá? Então, ela vai ter esse embriãozinho. Pronto, essa é a planta. Quando eu venho classificá-la como embriófita, que seria essa formação do embrião, que pode ocorrer fora do corpo dela, eu vou dizer assim, esse embrião sempre vai estar ligado à função materna. Então ela vai pegar nutrientes sempre da mãe de alguma forma, tá? Nem que seja a mãe colocando esse nutriente para ela, nem que seja ela sugando da própria mãe. Caramba, Bara, como é que seria a mãe colocando nutriente para ela numa planta? Isso a gente vai chegar lá no angiosperma, quando a gente for falar de semente, né, gimnosperma, geosperma, então fica tranquilo. A priori eu só quero que você pense o seguinte, ela tem embrião, ela é embriófita, e ela pode ser avascular, é uma classificação, ou vascular. Quando ela é vascular, ela recebe o nome de traqueófita. Traqueófita, tá? Então aí, ó, esse traqueó significa vaso, então são plantas com vasos. Então elas são embriófitas, têm embrião, todas elas, tá? E algumas são traqueófitas. Essa daqui é a atraqueófita, pode ser considerada assim, não tem problema. Essa daqui, o grupo aqui, ó, ela já define. Isso aqui seria quem? Isso aqui seria a briófita. Então, as briófitas, elas são embriófitas e são avasculares, ou seja, traqueófitas. Quando a gente vai para o processo de classificação das traqueófitas, aí, nesse caso, é importante a gente botar as traqueófitas e subdividir elas, ó, em sem semente e com semente. Então aqui, ó, sem semente e com semente.
Aí, nesse caso, com semente, a gente vai chamar de espermatófita. Então, veja aqui que você tem agora o seguinte. As plantas todas elas têm embrião, algumas não têm vasos, briófitas, e outras têm vasos. Essas que têm vasos, que são as traqueófitas, elas se dividem em sem semente e com semente. Com semente, espermatófita. Sem semente, aqui ó, pteridófitas. Beleza? Então você tem planta que não tem semente, não tem vaso, só tem embrião. Aí, briófita. Aí você tem plantas que têm vaso e não tem semente, pteridófita. Mas você tem plantas que têm vaso e tem semente. Aí nós temos quem? Gimnosperma e angiosperma. Gimnosperma, deixa eu sair da frente, e angiosperma. Angiosperma. Pronto. Beleza? Aí a diferença de gimno para angio é que gimno significa nua, é semente nua. E angiosperma é semente na urna. Então, nesse caso aqui é urna, ó, urna. E essa daqui, no caso, significa semente nua. Então, eu tenho semente nua e tenho urna. Então, nesse caso aqui, são plantas com flores e frutos. E aqui são plantas que, no caso, não vão possuir flores e frutos. A questão do fruto, né, que seria, no caso, o pinhão, aí vai depender muito da nomenclatura regional, senso comum. Beleza? Porque aqui a gente vai dizer assim, são plantas com semente, mas não tem flor e fruto. E essa daqui, no caso, são plantas com semente, flor e fruto. Beleza? Que seria angiosperma. Aqui tem gente que diz flor primitiva, né? Ah, pode possuir um fruto, mas não é um fruto no caso, que é o princípio, também não é pseudofruto. Então, enfim, para a gente não ficar entrando na complexidade do senso comum, não tem flor e fruto, tem semente. Tem flor, fruto, semente. Beleza? E aí você tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Pronto, classificação básica, né? Semente nua e semente na urna. Beleza? E aí, consequentemente, nós temos as embriófitas, traqueófitas e espermatófitas. Beleza? Existe uma classificação hoje que não é muito comum, o pessoal está utilizando essa classificação, tá? Mas é a classificação em relação ao aparelho reprodutor. O que é que acontece? Quando o aparelho reprodutor, aqui ó, em relação ao aparelho reprodutor, o que é que vai acontecer? Quando o aparelho reprodutor, ele pode ser visível e não visível. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu posso dizer assim, ó, ela ainda se subdivide em criptógamas, então olha só, criptógamas, fanerógamas. Não sei se você percebeu, mas eu coloquei aqui, ó, bem afastado da classificação geral. Por quê? Porque tem autor que nem utiliza, na verdade, essa classificação, tá? Então, o que é que vai acontecer? Como esses autores eles não utilizam, porque isso aqui já foi deixado de lado, é bom você saber, mas é bom também você saber que ele não vai entrar muito nesse processo aqui, tá? Cripto, escondido, oculto, tá? E gamos seria, no caso, o aparelho reprodutor. Fanero, amostra, visível, ok? Gamos, nesse caso, aparelho reprodutor. Então, nós temos aqui, ó, as pteridófitas e briófitas. Cadê o apagador? As briófitas e as pteridófitas. Então, aqui, ó, briófitas e pteridófitas. E aqui nós temos a gimno e anjo. Pô, o bar é muito decoreba e tal. É sim, tá? Mas isso aqui é importantíssimo para você, principalmente a título de Enem, porque ele pode pegar lá o filogramazinho ou o cladograma, colocar para você e estruturar tudo isso daí, no caso, para você responder. Daqui a pouquinho, no caso, eu vou tentar mostrar a imagem aqui para vocês, tá? Se tudo der certo, a gente vai conseguir ver isso daqui. Então, isso é muito importante, tá? Então, ó, cripto seria oculto, então não vê o aparelho reprodutor delas. Fanero seria amostra, gimno e anjo. Você consegue ver a flor primitiva, né, que seria o estróbilo, e aqui você consegue ver a flor de fato, que é o aparelho reprodutor da planta. Então você vê o aparelho reprodutor. Alguém aqui pedindo para entrar. Foi Ana, pronto, beleza. Então nesse caso você tem a fanero e você tem a cripto. Então, classificação básica das plantas. Embriófitas, todas são. Traqueófitas são aquelas que têm vaso. A traqueófita, que ninguém nem chama praticamente, são as briófitas, tá? São as avasculares. Aí nós temos as traqueófitas, aquelas que têm vaso, são pteridófitas,
gimnosperma e angiosperma. Aí aquelas que têm vasos não têm semente, então ela não é embriófita, tá? Aqui, espermatófita, perdão. E aqui, com semente, ela é espermatófita. Então aí você tem a espermatófita, que seria gimnosperma e angiosperma. Isso aqui quer dizer semente, beleza? Aqui com flor e fruto, sem flor e fruto. E aí, classificação geral. Logicamente que entra aí a questão do grão de pólen, entra a questão da polinização, entra uma série de fatores que vai ser importante a gente, no caso, se posicionar em relação a isso, beleza? Então aí o que é que acontece? Quando eu venho para essa classificação, eu já entro um pouco no processo de reprodução dela. Então a gente vai fazer uma introdução. Essa foi a introdução classificatória. É para saber quem tem vaso condutor, quem tem semente, quem tem flor, quem tem fruto. E assim, compacto, direto, específico, buf, não tem muito papinho não de ficar aqui. Olha, as briófitas, tem algumas que são raríssimas e possuem vasos condutores. Isso vai terminar, na verdade, lhe confundindo, tá? Então, avascular. Não vai aí na pegada de Amabis, não, porque Amabis, no caso, ele é um tratado de botânica. Aí você vai pirar, realmente você vai pirar, tá? E qual vestibular que cobre e tal? Nenhum, beleza? Então pode ficar muito tranquilo aqui, que aí, logicamente, você está tendo informação de nível, beleza? Então não vai se preocupar com isso. Classificação, introdução à classificação das plantas. Logicamente que no próximo módulo, dependendo de quando você está vendo aqui, já está, né? Como eu sempre digo. Mas no próximo módulo, nós vamos ter aí a parte de briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, separadinho, tá? No próximo módulo não. Na quarta-feira, né? Então já vem tudo para cá, para a plataforma. Então pode ficar tranquilo. Hoje é só tudo introdução, beleza? Hoje segunda, né? Então vou apagar aqui. Essa daqui foi a parte de classificação. Aí eu vou agora para a parte de reprodução, ciclo geral desses vegetais. Aí veja, também é muito fácil, tá? Bara, para tudo é fácil, para tu é professor. Não, não é por conta disso não. Ó, ciclo reprodutivo. Como tudo é introdução, eu estou indo para o geral. Então nós fizemos o quê? Classificamos os vegetais em embriófitas, traqueófitas e atraqueófitas e espermatófitas, né, que são aquelas com semente e as sem semente, tá? Mas eu posso dizer espermatófitas? Veja, pode. Aí como eu estou dizendo, traqueófita ninguém chama, espermatófita praticamente ninguém chama, então assim, tem que ter muito cuidado quanto a isso. Agora veja, vamos lá. Ciclo reprodutivo, geral, tá? Briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, todas elas vão fazer isso daqui. O que é que acontece? Toda planta, todo vegetal, ele tem, no caso, 2 estágios de vida, beleza? Gametófito, esporófito. Quando a gente fala gametófito e esporófito, aí eu, eita, meu Deus do céu, começou aquele negócio de mitose, meiose, confusão do caramba e tal. Veja, isso daí é considerado dentro da reprodução como alternância de gerações. Quando a gente vai para alternância de gerações, o que é que acontece? Então aí você tem que estar ligado. Seguinte, eu sempre vou ter a fase de vida, isso aqui é uma fase de vida, que é chamada de gametofítica. Fase gametofítica. Ok? Então isso é uma fase de vida. A gente vai explicar melhor depois isso aqui. E existe a fase de vida que é a esporofítica. Então aqui, ó, a fase que é a esporofítica. Esporofítica. Então tá aqui, ó, gametofítica e esporofítica. O que é, na verdade, aí cada uma dessas aí? Então vamos lá. Quando eu falo aqui que tem a fase gametofítica ou esporofítica, o que é que eu estou querendo dizer? Fase gametofítica é aquela produtora de gameta. Fase esporofítica é aquela produtora de esporo. Então, nesse caso, eu tenho uma fase gametofítica e tenho uma fase esporofítica. E aí, o que é que acontece? Gametofítica produz gameta, esporofítica produz esporo. Então, eu vou botar uma setinha para cá, ó, uma setinha para cá e uma setinha para cá. Certo? E aí você vai fazer o seguinte, eu vou ensinar de uma forma lógica para você não estar só memorizando. Vê só. Tudo que a fase esporofítica produzir vai ser com a ideia, com o viés, com o intuito de formar a fase gametofítica. Tudo que a fase gametofítica produzir, ela vai ter como viés, intuito, definição, produzir para a fase esporofítica. Como assim? A gametofítica formará a esporofítica e a esporofítica formará a gametofítica. Então, nesse caso, é por isso que é chamada de alternância de gerações. Ela vai alternar uma entre a outra. Então, qual é o propósito da fase esporofítica? Formar os esporos para formar o gametófito. Qual é o propósito da gametofítica? Formar gametas para formar a fase esporofítica. Acabou. Só isso. Mais nada. Só que
A fase gametofítica, ela vai produzir, ó, gametas. Tá aqui, ó, gameta masculino e gameta feminino. A fase esporofítica, ela vai produzir, ó, esporos. Então, fase gametofítica, produtora de gameta, gametas. Fase esporofítica, produtora de esporos. Faz sentido, não faz? Gametofítica produz gametas e esporofítica produz esporos. Aí sempre tem aquele problema, tá, dos vestibulares mais tradicionais, vamos dizer assim, de determinar quem é 2N, quem é N, fica aquela confusão. Mas veja como é simples. Dos gametas e esporos, você sabe quem fecunda, se é gameta ou se é esporo. Pô, quem fecunda é gameta, cara. A gente sabe disso desde o princípio, lá da 5ª série, 6ª série. Gameta, ele vai fecundar, né? Então, gameta seria a unidade haploide de um indivíduo, seja ele qual for, e ele fecunda. Quando o gameta fecunda, que é o processo natural, né, existem gametas que podem desenvolver de forma haploide, sim, claro, a abelha, não sei o que e tal, sim, mas o propósito geral dele é fecundar. Quando esse gameta feminino com esse gameta masculino, eles fecundam, logicamente, eu espero que também seja para você lógico, ele vai gerar uma célula 2N. E essa célula 2N, que é o embrião, tá? Ela aqui vai ser o embrião, ela é zigoto, embrião, ou seja, vai fazendo o processo mitótico de divisão. Então ela vai gerando várias células 2N, ó. E aí ela vai formar a fase gametofítica. A fase esporofítica. Então a fase esporofítica ela é 2N. Por quê? Porque ela é proveniente do embrião, que veio do zigoto, que veio da fecundação dos gametas da fase gametofítica. Simples. Agora, qual é a planta que tem isso? Briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Todas. Todas elas têm que ter fase gametofítica, esporofítica. Aí, a fase esporofítica, que é o esporófito, ela, no caso, vai fazer o quê? Vai ser 2N, então aqui vamos botar, ela é 2N, e ela vai produzir o esporo. Esse esporo aqui, é ele quem vai produzir a fase gametofítica. Só que esse esporo, por vir da fase esporofítica, ele é 2N, e ao produzir esse esporo, ele vai gerar células N. Então, os esporos, eles são provenientes de uma célula 2N e para realmente se tornar esporo, ele vai ser N. Então, nesse caso aqui, ó, o esporo não é 2N. Por quê? Porque o esporo ele é proveniente de um processo de meiose. Então, quando essa célula aqui, você pode chamar de célula mãe do esporo, célula geradora do esporo, célula que vai formar o esporo, ela é 2N, e os esporos, eles vão ser N. Resultado, esse N aqui vai, logicamente, ó, fazer um processo de desenvolvimento e vai formar a fase gametofítica. Logo, a fase gametofítica, ela é N. Deixa eu botar aqui em cima. Ela é N. E aí você pode ter algumas deduções aqui lógicas, tá? Daqui a pouco eu vou no chat aí para ver se tem dúvida. Se tiver, vai botando aí, tá? Então aqui, ó, o que é que vai acontecer? Repetindo. Agora com haploidia. Fase gametofítica, ela é N. Aí vai liberar gametas N, que vão fecundar formando o embrião, o zigoto 2N. Esse zigoto 2N formará embrião 2N, ou seja, vai se multiplicando. E aqui, no caso, ele vai fazer a fase esporofítica. Aí, esse é o esporófito. Esporófito é 2N. Ele vai pegar a célula mãe do esporo, vai, no caso, fazer meiose e vai gerar os esporos. Aí esses esporos vão fazer o processo mitótico e vão gerar a fase gametofítica. É lógico que quando você vê um pé de manga, você tem a intenção de saber, pô, isso é esporófito, é gametófito, né? Quando você vê uma briófita na casca de uma árvore, você fala assim, caramba, é esporófito, é gametófito? Onde está o esporófito? Onde está o gametófito? Beleza. Esse aspecto de curiosidade a gente vai ver dentro de cada uma delas.
tá? Não é pauta da nossa aula de introdução. Então, o que é que você tem que fazer? Segura essa curiosidade e tenta visualizar de forma muito específica e não ampla o que é gametófito e o que é esporófito. Então, é uma fase de vida. E a priori você faz assim, onde é que está essa fase de vida gametófito? Bom, não sei, eu sei que existe. Mas tanto na briófita, quanto na pteridófita, quanto na gimnosperma, quanto na angiosperma, a fase gametofítica produz gameta. Tá? Se você lembra, logicamente, show de bola. Ah, aquela história de anterídeo, né? Arquegônio, heterozóide, osfera, aí vem nome pra caramba. Exatamente. Mas aí, segura a parada. A priori, eu quero só que você saiba o seguinte, gametófito produz gameta. Como? Através do processo de mitose. Por que mitose? Porque aqui se é N e forma células N, então só pode ser mitose. Não é meiose. Então aqui, ó, é uma célula N, tá? Que está produzindo células N, faz fecundação, gera zigoto, zigoto embrião, o embrião vai e forma a fase esporofítica. Esporófito, 2N. Se ele pega a célula mãe, 2N, e vai formar esporos, isso aqui vai ser uma meiose. E aí, claro, você tem todo o direito de não lembrar, mas quando a gente falou lá de mitose e meiose, a gente falou que a meiose pode ser zigótica, a meiose pode ser gamética, a meiose pode ser espórica, e aí está a ideia de quê? De meiose espórica. A meiose que forma esporos. E aí, consequentemente, esses esporos aqui, eles vão fazer mitose, e a mitose vai gerar o gametófito. Beleza? Tranquilo? Veja se tem alguma dúvida, eu vou olhar o chat aqui agora, tá? Rapidinho, e aí então a gente volta e continua, eu vou voltar para falar isso aqui de novo. E aí, galera, me digam, dúvidas? Dúvidas? Yes or not? Tá tudo tranquilo? Tudo de boa? Se não tiver dúvida em botânica, cara, eu realmente vou me candidatar a professor de biologia. E aí? Zero bronca? Acho que foi muito direto, muito limpo, né? Muito rápido, né? Tudo ok, então beleza. Massa. Então vou seguindo, tá? Só vou repetir a última vez agora, porque a gente vai para o terceiro ponto e último ponto da aula, né? Então a gente já vai quase que finalizando a nossa aula dentro desse conceito. Só que aí essa última parte é a parte mais longa que a gente tem, né? Então vamos lá. Olha só. Gametófito, produtor de gameta. Esporófito, produtor de esporo. Bara, eu sempre me esqueço ali quem é que é 2N, quem é que é N, quem é que é o que. Não tem problema. Sempre que você for construir isso, você bota gametófito e esporófito. Gametófito produz gameta, gameta fecunda. Opa, então o esporófito é 2N, porque o gametófito formará o esporófito. Acabou. Gametófito e esporófito. Esporófito produz esporo, esporo forma gametófito, estou confuso. Não tem problema. Gametófito produz gameta, gameta fecunda, 2N, esporófito. Se o esporófito é 2N, gametófito é N, porque é alternância de geração. Tá? Então, nesse caso, esporófito sendo 2N, gametófito é N. Acabou. Aí gametófito N produz gameta por mitose. Esse gameta produzido por mitose fecunda, vai gerar zigoto, zigoto, mitose, embrião, embrião vai, formou o esporófito. Esporófito produz 2N, tá? Ele é 2N, perdão, pega uma célula dele, faz meiose e essa meiose vai gerar células N. Aí essas células N que são os esporos vão germinar, ou seja, vão fazer mitose e a mitose vai gerar o gametófito de novo. E aí, acabou. Isso para briófita, para pteridófita, tarará. Então, quando lá na frente a gente chega assim, ó, briófita, esporulou, aí você, opa, produziu esporo. Então foi meiose, pegou uma célula 2N, fez esporos, os esporos no caso são N, e esse esporo vai fazer o quê? Ele vai cair na terra e vai germinar, ou seja, fazer mitose. Fazendo mitose vai gerar um gametófito. Pronto, acabou. É isso que você tem que ter na cabeça para os próximos módulos, tá? Para as próximas aulas. Para briófita, para pteridófita, para gimnosperma, porque aí vai ficar fácil. Gametófito, galera. Pô, gametófito produz gameta. Ah, então vai ter um gameta masculino e um feminino. E aí, consequentemente, pode ou não depender da água. Opa, aí sim começa a ver um princípio evolutivo. Né? Da evolução das plantas, da briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Por quê? Porque o gameta masculino desloca na água para fecundar o gameta feminino. Então tem que se ligar nisso daí. Beleza? Mas é só você ter essa ideia aqui. Aí a gente vai falar assim, a flor é o quê? A flor é um esporófito. Né? A fase predominante da gimnosperma, qual é? Esporófito ou gametófito? Esporófito. A fase predominante da briófita, quem é? Aí no caso vai ser
o gametófito. Então, você precisa desse conceito inicial aqui para poder depois, obviamente, estar fazendo classificação, fazendo entendimento geral. Beleza? Porque geralmente você estuda direto na planta. Briófita, pteridófita, e você nem sabe que são todos iguais. No princípio básico. No princípio básico. Cada um tem seu detalhe. Beleza? Tranquilo? Então, vou apagar aqui o quadro e agora a gente vai para o processo de evolução. Aí eu vou pegar características gerais de cada uma e depois eu vou colocar o princípio da evolução, tá bom? Então vamos lá, caracterização, e aí a gente já vai para quase o finalzinho da aula, só que essa aqui é a parte mais longa que a gente vai. Essa daqui foi a parte difícil. Agora a gente vai para a parte fácil. Ó, princípio de quê? Classificação e evolução. Então eu vou fazer assim, ó, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Beleza? Vou fazer aqui uma linha evolutiva, então vou fazer a evolução vindo para cá. Mas quem é que sobrevive hoje nesse contexto natureza? Todos. Eu tenho briófita, tenho pteridófita, tenho gimnosperma e tenho angiosperma. Não é feita a evolução humana que a gente vai dizer que o Australopithecus faleceu, que o Homo erectus, o Homo ergaster não existe mais. Não, todas existem, tá? Tem uma coexistência aqui. Então elas vivem na atualidade, mas nesse caso aí, cada uma tem um grupo de características que são importantes. Então vamos lá, o que é que acontece aqui? Quando eu venho para cá e boto assim, ó, briófita, ela, lembra-se, tá? Ela é avascular. Avascular, e aqui, ó, é vascular. Então, para frente, todas já são vasculares. Não precisa nem dizer. Como ela teve essa aquisição do vaso condutor, aqui, meu amigo, todas são vasculares. Fechou, não tem problema. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá, porque aqui é o meu lugar, né? Aí eu não escrevo aqui, mas vou puxar um pouquinho mais para cá. Ao vivo tem isso, né? Aí, ó, vou botar aqui, tá? Briófita, só para dar mais espaço para pteridófita, para a gente escrever gimnosperma, agora sim, angiosperma. Pronto. Aqui eu botei que ela é avascular, né? Avascular, e aqui vascular. Então, por isso que a gente fez aquela classificação inicial, essa setinha está dizendo que todas são aqui também, ó. Na classificação inicial a gente botou como traqueófita. Então, ó, olha as traqueófitas. Aqui, ó, a traqueófita. Então, ela é avascular. Beleza? Então, nesse caso, você tem sem vaso com vaso. Tá, o que foi que ela ganhou com vaso? Seguinte, briófita, ela era muito pequenininha, não tinha vaso condutor de seiva. Vaso condutor de seiva, você tem duas seivas, seiva bruta e seiva elaborada. O que é seiva bruta? Água e sais minerais que ela tira do solo ou do ambiente. Vai para a folha realiza a fotossíntese, ela devolve a seiva elaborada para raiz e caule. Seiva elaborada é água com frutose, glicose, que seria a sacarose, tá? Então, seiva elaborada, água com sacarose. E aí vem frutose e glicose, porque glicose mais frutose forma sacarose, né? Que é o disacarídeo. Então, nesse caso, a briófita nem joga água com sais para as folhas através de vaso, nem após a fotossíntese ela joga da folha para caule e raiz. E aí tem um agente complicador. Qual? A briófita, ela não consegue expandir em tamanho. Por quê? Porque tu já imaginou uma briófita que tem aproximadamente, sei lá, a minha altura aqui, 2 metros. Estou brincando, né? 1,70 m. Então aqui ela tem 1,70 m, a planta, tá? Aí, resultado. Como é que ela ia tirar a água do solo para trazer para essa folha aqui de 1,70 m? Não tem como. Sem vaso, não tem como, né? Então, nesse caso, ela tem uma dificuldade de distribuição de água e sais gigante, cara. Muito difícil. Então, como ela tem essa dificuldade, essa distribuição de água, logicamente que ela vai ter esse problema da distribuição. Beleza. Mas ela resolve como? Ela é pequenininha. Pequenininha, só vive em ambientes com uma grande quantidade de água, ambientes úmidos, por exemplo, casca de árvore, né? Em locais onde a umidade relativa é alta, então geralmente são locais onde tem água. Outra coisa que essa plantinha ela vai ter, que é o seguinte, olha só, o gameta dela masculino depende de água. Por quê? Porque a estrutura dele, ó, ele vai ser meio assim, ela tem, ó, flagelos. Daí a gente dizer que os vegetais inferiores, ó, eles possuem centríolo. Você deve ter ouvido falar disso lá em citologia, o centrosomo,
Áster e centríolo. Por que ele tem centríolo? Porque, no caso, os gametas masculinos dele, tá, da briófita, eles têm flagelos para eles poderem se locomover na água. Então, nesse caso, as plantinhas de sexos separados, tá, que são chamadas de dioicas ou sexos separados, ele, o macho, libera o gameta na água, ele desloca, vai na fêmea e fecunda. Então, veja só. Por que a briófita depende da água? Primeiro, porque não tem vasos condutores, repetindo. Segundo, porque os gametas masculinos possuem centríolos, produzem flagelos e deslocam na água para poder encontrar o gameta feminino na fêmea. Então o macho está aqui, a fêmea está aqui. Então ele vai lançar o gameta, vai ter que nadar e fecundar aqui. Beleza? Faz sentido? Daí a briófita ela depende duplamente de água. Uma, para poder se hidratar e distribuir, logicamente, a seiva dela, né? Porque ela não vai conseguir ter vasos. E segundo, porque o gameta dela ainda desloca na água. E aí vem o seguinte. Aí a pteridófita, vê que engraçado, ela parece que adapta uma coisa e não consegue outra. Ou seja, a evolução ela é lenta e gradativa, como dizia Darwin. Né? Alguns cientistas dizem que não, que ela dá saltos evolutivos e pá e brá. Mas, por exemplo, Darwin diz não, ela é lenta e gradativa, aos pouquinhos. Então você vê que aqui, ela deu checklist na evolução, mas aqui, ela repetiu. Então aqui é exatamente igual. Ou seja, a pteridófita, ela, apesar de resolver o problema da vascularização, então ela já consegue fugir um pouquinho de ambientes com umidade relativa alta, então ela já consegue ir para um ambiente mais seco, vamos dizer assim. Ela já consegue ter uma ampliação de dominação do ambiente terrestre. Faz sentido para vocês? De boa? E aí, como ela vai dominar esse ambiente terrestre, como ela tem essa ampliação desse ambiente, o que é que vai acontecer aí agora? Ela consegue se afastar um pouco da água. Pô, show de bola. No entanto, não consegue muito. Por quê? Porque o gameta masculino dela ainda tem centríolo, ainda vai deslocar na água para poder fecundar o gameta feminino na outra planta. Bara, mas eu não estou vendo isso. Cadê? Não precisa imaginar agora anterida, arquegona, anterosóide, osfera. Não. Esquece. Nesse caso é assim, fêmea, o macho está aqui, aí briófita. Aí ela joga na água e ela vai e fecunda aqui a fêmea. Pronto. Aí a fêmea, o embrião nasce em cima dela. Daqui a pouco a gente fala disso também. E aí, resultado, quando passa para a pteridófita, mesma coisa. Uma coisa que em alguns filhos da pteridófita eles melhoram é que ela é hermafrodita, ela é monóica. Então, o macho e a fêmea ficam mais próximos. Mas também faz sentido nessas plantas que vão tentar dominar um ambiente mais seco, serem hermafroditas, porque como o gameta masculino ainda tem que deslocar, aí como ela é hermafrodita, uma coisa é você ter aqui, você ter o macho aqui, e você ter a fêmea aqui, a distância. Aí o gameta masculino vai deslocar isso aqui tudinho para poder chegar. Pô, beleza. Dificuldade gigante. Aí ela vem e é hermafrodita. Aí o macho e a fêmea ficam no mesmo lugar. Aí é mais fácil. A quantidade de água que eu vou precisar aqui é menor do que aqui, mas eu ainda vou precisar. Então, como eu ainda preciso de água para a reprodução, ela é dependente de água para a reprodução, dependente de água para a reprodução. Avascular. Bom, mas já melhorou bastante. Por quê? Porque, primeiro, ela já criou um vaso condutor. Segundo, ela já consegue aqui diminuir esse impacto da água, mas ainda precisa. Ou seja, ela vai deixar para melhorar isso aqui, Aí sim é onde realmente vem a independência total da água, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui daqui a pouquinho a gente vai colocar, beleza? Quando a gente entender essa parte de cima. Quando eu venho aqui para a gimnosperma, ela repete a questão do vaso, ela é vascular e vascular. Lógico que a cada princípio de evolução aqui, ela vai melhorando, ela vai aperfeiçoando seus vasos, tá? Tornando eles realmente vasos que têm uma quantidade de seiva maior, uma velocidade de seiva maior. Então aqui, elas vão melhorando esse sistema. Deixa eu só ajeitar aqui minha blusa. E aí você tem, briófita, por exemplo, ela vai passando água de célula em célula, irmão. Célula em célula, célula em célula, célula em célula. É lentinho, é devagarzinho. Aqui melhora mais ainda, aqui melhora mais ainda e assim vai. Aqui depende de água para reprodução. Aqui melhorou, mas depende também. Né? O fato de ser hermafrodita e tal, depende menos água, mas depende. Aqui a gimnosperma cria um sistema que é fantástico.
ela não depende mais de água para a reprodução. Só que, qual foi, no caso, a estrutura aqui, ó, que você precisa saber? Deixa eu botar na mesma altura aqui, mais ou menos. Pá, pronto. Então, aqui ela cria um sistema, que é um sistema fantástico, que é o seguinte. O gameta não estava vindo daqui para cá através de água, do macho para a fêmea? Aqui ele não estava vindo através da água, do macho para a fêmea? Aqui não. Aqui ela cria meio que uma nave, tá? Para o gameta não precisar de água para estar se locomovendo através dela. Essa nave nada mais é do que uma adaptação do produtor do gameta. Então é o gametófito. Então nesse caso aqui, ó, o que é que vai acontecer? O gametófito transforma-se em grão de pólen. Vê que show. E aí o gametófito transforma-se em grão de pólen. Então o que é que ele faz? Eu sou o gametófito, então eu produzo gameta. Só que aí eu sou o masculino, tá? Aqui é melhor botar assim. O gametófito masculino. Então vê que negócio fantástico a natureza faz. O gametófito, aqui ele vinha, produzia o gameta, jogava na água. Aqui o gametófito masculino vinha, produzia o gameta, jogava na água. Aqui não. Aqui ele produz o gameta e diz, segura aí, meu irmão. Segura aí. E voa até a fêmea e lá ele liberta o gameta. Vê que negócio fantástico. Então, o gametófito aqui meio que não tem adaptação para proteger o gameta. Então ele joga o gameta na água. Aqui ele não tem adaptação para proteger o gameta. Ele joga o gameta na água. Aqui não. Aqui ele diz assim, a gente vai voar. E o gametófito é alado. Então o gametófito, que é o grão de pólen, ele é assim, ó. Ele é meio alado assim. E dentro dele está o gameta. E aí vê que é retado. Então, qual foi o advento que a gimnosperma criou para, no caso, se livrar da dependência de água para a reprodução? Gametófito que voa. Gametófito que voa significa grão de pólen. Agora, o grão de pólen só faz voar. E aí vem um grande problema, que é o seguinte, vamos lá. Aqui está a fêmea. Eu sou uma gimnosperma macho. Vamos botar sexo separado. Aí eu tô aqui, ó, como o pinheiro, por exemplo, certo? Aí eu produzi meu gametófito alado. Esse aqui, tá? Duas asas assim, ó. Pronto, gametófito alado. Ele tá voando. Pronto, aqui tá a fêmea tá aqui. Beleza? Aí o meu gametófito alado tá preparado aqui, ó, para voar e soltar o gameta nela. Fica retado. Gametófito alado. Aí o vento, ó, veio para cá. Me lasquei. Gametófito, meu amigo, foi pro inferno. E a fêmea tá aqui, ó. Lascou. Ele nunca vai conseguir fecundar aquela fêmea. E aí tem um grande problema. Qual é? O vento a gente não sabe quando sopra. Pode vir para cá, para lá, para cá, para lá. Então, meu amigo, é bronca. Então, muitos gametófitos vão ser o quê? Perdidos no vento. Só que a gimnosperma faz o seguinte. Meu amigo, já que dentro do processo de reprodução eu vou me lascar e perder muito gametófito, eu vou produzir pra caramba. Então, quando você vê uma planta macho produzindo gametófito, que é grão de pólen, é uma quantidade que parece farinha caindo do pé. Se você bater assim, cai mesmo. Então é uma quantidade gigantesca de grão de pólen. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Esse grão de pólen é, com certeza, um advento fantástico para a evolução, maravilhoso. No entanto, ela vai desperdiçar muita energia e muita matéria produzindo muito gameta. Tá? Não tem o gameta masculino? Não é muito? Imagina 10 vezes aquilo ali. Então, quer dizer, mas pelo menos, não vai precisar da água para reprodução. Então, ó, check. Show. Evolução fantástica. O que é que a angiosperma faz? Lembra que quando você tem um advento, ela só repete? Então, a angiosperma diz assim, arretado, Gino. Eu vou conservar esse seu. Só que, o que é que ela faz? Aí ela faz um negócio muito, muito fantástico. Ela cria a flor. Ela pega folhas dela, que eram folhas verdes também, tá? Eram folhas verdes, e ela modifica, colocando o quê? Cor e colocando odor. E ainda bota um néctar para atrair o quê? Os polinizadores. Então, fantástico. O que é que ela faz aqui? Ó, cor, cheiro,
sabor. Não é? Para quê? Porque, veja, a gimnosperma, ela está jogando o gametófito no vento. Pode dar vento para cá, para lá, então onde tiver fêmea, onde tiver, vai para todo canto. Na visão, entre aspas, eu estou tratando como se fossem pessoas aqui, né, inteligentes, conscientes, que vão fazer, mas não é, a gente sabe que não é, tentativa e erro, morre, vai lá, tenta de novo mais uma vez, é fumo, evolução é fumo. Então aqui ela vai, ó, ela jogava no vento, essa daqui disse assim, não, peraí, tá perdendo muito gametófito, eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar minhas folhas, vou fazer com que venham aqui insetos, morcego, pássaro, tá? Vou continuar assim, com alguns casos de água, mas a maioria eu vou atrair, no caso, os polinizadores. Aí vem abelha, aí vem pássaros, aí vem morcego, aí vem uma série de coisas que vão serem atraídos pelas flores e vão, no caso, se sujar com pólen. Quando forem na outra flor, faz o processo de fecundação transportando o gametófito, o grão de pólen. Então, nesse caso, ó, ela melhora o sistema do gametófito que voava. Sacaram a parada? Faz sentido para vocês isso daí? De boa? Ou seja, ela aproveita e aperfeiçoa. Então, nesse caso aqui, ó, é um aperfeiçoamento, vamos fazer um check aqui, ó, do processo de transporte. Então, voltando, tá? Vamos lá. Não tem vaso, tá lascada de célula em célula, passando a seiva, que vai água e sais, depois vai voltando aquilo ali, e aí logicamente que vai ter esse problema. Ela melhora com vaso, pteridófita, e os vasos só tendem a melhorar depois. Gameta produzido com centríolo, tá? Isso aqui é um centríolo, horrível, mas é um centríolo, né? E aí, consequentemente, ele produz os flagelos. Nesse caso aqui, os flagelos vai fazer com que o gameta masculino ele venha se deslocar na água. Beleza. Aqui a pteridófita continua. O que é que ela melhora? Ela tenta fazer, no caso, o fato dela ser hermafrodita, né, que seria monóica, que aí fica mais pertinho, mas ainda depende da água. Porque o macho só joga o gameta cai e vai ter que se deslocar. Já a gimnosperma diz assim, não, peraí, eu vou aperfeiçoar o meu gametófito, que tem gameta dentro. Vou fazer ele voar, o grão de pólen alado, e aí ele vai levar o gameta até a fêmea, sem precisar de água, mas vai precisar de vento. É anemófilo o nome que se dá, tá? Então é uma polinização anemófila, então vai ser através do vento. Aí, beleza. E aí a angiosperma diz, não, anemófila eu estou jogando matéria, que é o gametófito, né, e energia fora, cara. Eu estou jogando para todo canto, estou disparando, não tem sentido isso. Criar flor, que são folhas modificadas, que vão atrair os polinizadores para fazer uma polinização mais assertiva. Ela vai de uma flor para uma flor e não ficar jogando no vento. Beleza? Tranquilo? Aí agora vamos para a ideia do seguinte, do embrião. O que é que acontece com o embriãozinho? Quando fecunda, o que é que vai acontecer? Então veja só. Lembra que o macho joga o gameta na água e o gameta vai até a fêmea? Então a fêmea fica gravídica. Ela engravida e o embrião nasce em cima dela. Então ela vai dar suporte aqui, ó, deixa eu fazer assim. Ela vai dar suporte, ela que eu digo é a fêmea, tá? Ela vai dar suporte ao filhotinho aqui, ó, nascendo em cima dela. Então, essa daqui é a fêmea, esse aqui é o filhotinho. Então, nesse caso, ó, o que é que vai acontecer? Esse filhotinho está nascendo em cima dela, depois da fecundação. Se está nascendo depois da fecundação, ó, ele é 2N, porque é gameta masculino, mais gameta feminino, 2N é um esporófito. Então, esse esporófito, ele fica sugando os nutrientes da mãe. Tudo bem, beleza, não, mãe é para isso mesmo, etc e tal. Bom, eu não acho muito não, né? Tem gente que tem 42 anos e está com a mãe ainda sugando a seiva dela, né? Aí também é para torar. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Mas eu posso considerar essa relação como parasitismo? Veja, é complexa, mas alguns autores botam como o embrião aqui é parasita da mãe, porque ele realmente depende dela para sobreviver, tá? E ele vai sugar dela. Então, tem gente que bota como parasita sim, beleza? Na questão, logicamente, emocional, né? Traz essa, poxa, o filho nunca parasita a mãe, né? A mãe ama o filho, aquele amor materno, muito condicional, né? Então, assim, vai depender de muita coisa, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui até agora. Nada, né? Beleza. E aí, o que é que vai acontecer? A pteridófita não muda isso. Ela não muda. A diferença é que, lembra que eu falei que ela é hermafrodita? Então, aqui, ó, sim, aí o que é que acontece? Esse esporófito aqui vive um determinado tempo, depois ele morre, tá? Então a fase que é duradoura é essa daqui, ó.
Então, a fase, no caso, gametofítica, que é essa, ela é duradoura. Esse bebê aqui, que é o embrião, ele nasce, depois libera o esporo e morre. E a mãe está apta a engravidar de novo. Aí, quando vem outro gameta masculino, fecunda, aí nasce esse esporófito, libera os esporos. Aí, depois que ele libera o esporo, ele morre de novo. Então, ele é muito o quê? Passageiro, ele é temporário, é efêmero. Ele vem, nasce, esporula, morre. Vem, nasce, esporula, morre. E a mãe sempre fica. Ou seja, gametófito duradouro. Quando eu venho aqui para a pteridófita, aí o que é que acontece? Deixa eu botar o tracinho aqui na mesma altura. Pronto, aqui, ó. Então aqui, o que é que vai acontecer? Aqui, ó, o gametófito, que é o chamado de prótalo, ele tem um formato meio assim de coração, tá? Cordiforme, né, como a turma chama. A mãe está aqui, ó, a mãe, tá? Ela está aqui. E o que acontece é que o filhotinho continua nascendo em cima dela. Isso aqui é uma plântula, tá? Ela é 2N. Ela veio de quê? Da fecundação. O macho estava aqui, aí liberou o gameta, veio na água, através da água aqui, fecundou a fêmea, nasceu esse embrião. E essa parte aqui, ó, essa parte aqui, é a que vai, que é o esporófito, é a que vai ser duradoura. Esse prótalo aqui, que era o gametófito masculino e gametófito feminino, ele desaparece. Isso aqui está onde? Está no solo. E esse aqui desenvolve gerando aquelas folhas da pteridófita, tá? Aquelas folhas da samambaia, que são aquelas folhas assim. Né? Então isso aqui vai desenvolver isso aqui e virar a samambaia que a gente conhece, tá? Ou seja, é o esporófito que é duradouro. Se a gente parar para observar, ó, era o gametófito, que era a fêmea, que recebeu o gameta masculino e fecundou, e agora já é o esporófito. Beleza? E aí, consequentemente, esse gametófito que está aqui embaixo, ó, isso aqui é o gametófito. Ó, o gametófito, ele não vai mais existir, porque ele vai degradar todinho aqui, e isso aqui, ó, vai criar raízes, tá? E não vai precisar mais da mãe. Então é meio que assim, o embrião está livre, já não precisa da mãe. Não, calma, ele precisa no estágio inicial e depois ele se instala no solo. Faz sentido? Aqui ele precisa integralmente da mãe. Ele não vive sem a mãe. Tanto é que ele vive, ele nasce, cresce, esporula e morre em cima da mãe. Esse aqui vive inicialmente da mãe e depois a mãe é quem vai, na verdade, aqui morrer e ele sobrevive e vai se tornar uma planta. Faz sentido? Já melhorou um pouquinho, né? Nesse caso aqui, e aí eu vou tentar colocar aqui na mesma linha, essa terceira linha, o que acontece é o seguinte, a mãe, tá aqui, ó, seria o pinheiro, tá? O pinheirinho aqui, ó. O que é que essa mãe vai fazer? Tá dando pra ver, né? Tá, de boa. O que que a mãe vai fazer? Veja só, ela vai criar aqui uma estrutura e vai colocar, ó, o embrião nela e vai dizer assim, ó, te vira na vida, irmãozinho. Essa estrutura é justamente a semente. Então veja só, vem o gameta masculino alado, eu sou uma fêmea agora, tá? Aí vem um gameta masculino alado, me fecunda, aí eu gerei o embrião aqui. Aí eu pego esse embriãozinho agora, boto ele no invólucro, que é a semente, e digo, ó, tchau, meu amigo, vai viver tua vida. Então, por quanto tempo eu fico com esse embriãozinho como mãe e tal? Não fico. É a semente. Eu jogo ela e ela vai rolando. Te vira agora aí, irmãozinho. Essa, o embrião vive a vida toda. Essa, ele vive uma parte da vida. Nessa, ele vai, no caso, ter que se virar. Eu gosto desse aqui, ó. Esse aqui é que é show de bola. Desde o começo, te vira aí, filho. Né? Eu seria essa mãe aqui, tá? Mais ou menos, né? O cara fica frouxa, volta para essa, daqui a pouco volta para essa, depois, não, vai, né? E aí, resultado. O que então a angiosperma ela faz? Para a gente, então, finalizar a aula. Ela melhora ainda mais o processo de dispersão. Veja, esse aqui, a dispersão é horrível. O embrião está aqui agarrado. Não tem como o embrião ir. Esse aqui, ele continua agarrado, vai ficar no local da mãe.
Esse aqui, a mãe já diz assim, ó, fica 2 metros de mim, 3, 4, 5, 6 metros, já começa a ter uma dispersão legal dos embriões. Essa daqui, aí a angiosperma diz, pô, gostei dessa parada. Porque eu fico aqui e o meu filho ali, ó. Então a gente já está dominando mais espaço, que essa é a ideia da espécie. Aí a angiosperma diz, eita, quase que eu arranjo o microfone agora. A angiosperma diz assim, ó, eu vou melhorar ainda mais a distância que eu posso jogar essa semente. Como? Utilizando os animais. Então, além dela botar o embrião aqui dentro, ela vai fazer assim, ó. Ela vai utilizar a semente com o embrião, vê que negócio arretado. E ainda vai botar aqui, ó, o fruto. Qual é a ideia do fruto? Ah, nutrir o embrião tal. Não. A ideia do fruto é atrair animais que comam o fruto e engulam a semente ou que carreguem a semente para longe. Já pensou um passarinho pegar uma goiaba e levar para 2 km de distância da mãe? Emocionalmente, ai meu Deus, como é que ele vai sobreviver? E no caso, em termos de domínio de território, fantástico. Porque ele agora vai para 2 km, então vai ter um pé de goiaba a 2 km da mãe. Então, nesse caso, aí é uma dominação territorial fantástica. Aí você tem a proteção da semente, que não é digerida no trato digestório. Você tem a questão da semente grande, que ele deixa cair, germina. Então, todo esse processo do embrião, ele tem um melhoramento. Bárbara, então pode ser que a angiosperma é o ápice. Ela com certeza é o aperfeiçoamento de todo esse processo. Tá? E aí você vê que ela tem o fruto e a semente. Então, a ideia dela é pegar o embrião ali e mandar para longe, junto com o fruto para melhorar. Essa daqui manda para longe, mas não tanto. Essa daqui não manda para canto nenhum e essa passa a vida toda com o embrião, se nutrindo através da mãe. Então você vê que a adaptação ela vai sendo sim gradativa, ela vai sendo lenta, mas ela vai acontecendo, tá? Então aí veja, aqui eu não me preocupei em dizer plantas com frutos, pinheiro do Paraná, abriófita é o musgo e tal, porque não é o objetivo da gente, mas o objetivo da gente foi, primeiro, classificar, né, os vegetais, tá? Segundo, reprodução geral das plantas. Terceiro, a gente vê o processo evolutivo considerando essas características, tá? E aí sim, agora estamos chegando muito próximo do nosso final da aula, tá? Da introdução dos vegetais. E é onde eu pergunto se realmente ficou alguma dúvida, se vocês entenderam, porque aí nesse caso eu vou só mostrar aqui, ou pelo menos tentar, né, Fabiano? Aqui, ó, a imagem, tá? Da filogenética. O Fabiano vai me ajudar aqui. Pronto, então beleza. Então aqui, ó, você tem, ó, briófita, tá? Ó, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, beleza? E aí você tem aqui elas, ó, grupo ancestral de algas, aí embrião pluricelular no interior de gametângio, aí, ó, embrião todas têm, se você olhar, briófita e aqui, ó, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Aí você vê, ó, vasocondutor de seiva, né? Vasocondutor de seiva, aí você tem o quê? Você tem pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá? E aqui, semente. Aí semente você só tem, ó, gimnosperma e angiosperma. Semente é o quê? Aí aqui, ó, vem para a telinha do quadro, se você tiver na telinha da imagem, vem para a telinha do quadro, tá aqui, ó, gimnosperma, angiosperma, espermatófitas, ó. E aí você tem, ó, semente e semente. Semente nua, porque não tem fruto, e aqui semente com fruto, tá? Então essa é a ideia aí no caso do filograma, né? Que você pode ter também de outra forma, pode ter assim, ó. Vê se chegou aí. Chegou, né? Pronto, olha aí. Então você tem a classificação, como eu falei aí, ó, algas verdes, tá? Que estão fora no caso de vegetais, então algas verdes não está incluído em vegetais. Você tem, ó, briófita. A partir do momento que ela tem, ó, embrião retido no gametângio feminino, ou seja, ele precisa da mãe, né? O embrião ele vai nascer na mãe, aí você considera como sendo vegetal. E aí, consequentemente, ó, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Aí vasocondutor, traqueófita, tá lá em cima, ó, traqueófita, plantas vasculares. Aí você tem pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E aí você tem gimnosperma e anjo com semente. Então é onde vem aquela história do invólucro para mandar o embrião para longe. E aí vem flor e fruto. E aí flor e fruto você tem o quê? A capacidade de melhoria da polinização, que seria aqui a flor, e o fruto, que seria da dispersão. Beleza? Tranquilo? Eu vou parar de compartilhar a tela, só para a gente, no caso aqui, voltar, tá?
ao quadro e vocês prestarem atenção, pronto, que é o seguinte, que é uma coisa que o Enem pede muito, e isso é muito importante, tá? Veja, quando a angiosperma melhora a polinização, o gametófito masculino, ele vem para o gametófito feminino, não é isso? Então, o grão de pólen é o gametófito com gameta masculino que vai para o feminino e faz o processo de fecundação. Então, isso daí, que seria esse transporte da polinização, ele melhora a fecundação cruzada. Porque, veja, quando eu tenho uma abelha que está nesse território, vem aqui, pega meu pólen, que seria o masculino, e leva para uma plantinha da minha espécie que está aqui a 200 metros, 300 metros, 400 metros e consegue fecundar, ele melhora o poder de fecundação cruzada. Então a gente começa a ter uma variedade muito melhor dentro da minha espécie. O fruto, ele não vai melhorar a variabilidade. Cuidado com isso. Semente não vai melhorar a variabilidade. A semente já tem um embrião. Então, nesse caso, não tem como eu melhorar geneticamente uma semente, porque ela já tem um embrião. O que é que então a semente tem como prioridade na planta? Melhorar a dispersão. É como eu vou jogar meu embrião aí na galera, no meio, tá? Então, semente e fruto melhora dispersão do embrião para dominar o ambiente e polinização, seja ela pelo vento ou pelas flores, ela vai melhorar a minha condição de fertilização. Aí sim, variabilidade. Tá? Então ela vai garantir que eu tenha uma maior variabilidade, principalmente se eu começar a fecundar plantas que estão mais distantes, tá certo? E aí, consequentemente, seria muito melhor. Então o Enem já cobrou isso várias vezes. Cuidado para não dizer que o fruto dá variabilidade genética, não dá. Semente dá variabilidade genética, não dá. A fecundação através do processo de polinização, sim, vai dar variabilidade genética. Tranquilo? Galera, alguma dúvida em relação a essa aulinha de introdução? Se não tiverem, a gente realmente chegou ao fim, tá? Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é uma introdução, mas essa introdução, assim como foi em fotossíntese, assim como é em citologia, assim como é... Você já pode fazer assim a maioria das questões que caem no Enem, tá? Da parte de classificação, reprodução e evolução. Lógico que da parte de fisiologia você ainda não vai fazer e da parte de histologia vegetal você ainda não vai fazer, é óbvio. A gente tá só na parte de reprodução. Bara, tô beleza, vou fazer as questões e vou ver como é que eu tô. Exatamente. E na quarta-feira, se você já tiver depois da quarta, essas aulas já estão aqui, tá? Só é você clicar, aí já vai ter uma coisa mais específica dentro de cada grupo, que aí você pode assistir diante da sua dificuldade. Aí tem uma aulinha de briófita, uma aulinha de pteridófita, uma aulinha de gimnosperma, uma aulinha de angiosperma. Bara, se eu não quiser ver, se eu achar que está suficiente, fiz as questões, tirei minhas dúvidas, tá de boa, tá? Não precisa assistir as aulas específicas, porque são aulas que, obviamente, vão ser destinadas muito mais a particulares, algumas outras faculdades com nível bem mais elevado. Para Enem aqui está muito de boa e você pode sim construindo outras ideias comigo através da dúvida, tá certo? Beleza? Então aqui, deixa eu ver. Bara, deixa eu tirar um print rapidinho, deixa. Você quer que eu saia da frente, né? Meu grau de importância agora foi diminuído. Pronto. Vai, Ana, tira o print. Então, tô brincando, Ana, fica tranquilo, viu? Beleza, então show de bola, meu. Pronto, massa. Então, galera, cheiro grande para vocês, uma semana massa, iluminada, muita paz, muito amor, né? Tente sempre focar naquela história aí da mentoria, quem participou da mentoria, né? Focar naquela questão do objetivo final, sempre de uma forma mais racional, voltar, se precisar escutar uma musiquinha, se precisar ver alguma coisa, aí no caso, ou bater um papo, é só avisar também que a gente bate, beleza? Tranquilo? E aí a gente volta aí depois com as aulinhas de briófita, pteridófita, etc, na parte de botânica, beleza? Valeu, cheiro para vocês e uma excelente semana. Valeu, tchau, tchau.